sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, nós vamos entrar naquele livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, no capítulo 4, Mediunidade e Doação. Já que no mês de dezembro, a gente aproveita para relacionar bem a mediunidade com Jesus. Já que, desculpa a expressão, o exercício da mediunidade, sugerido, orientado pela doutrina espírita, tem tudo a ver com a ética cristã, com amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de fazer ao outro que desejai que se vos façam, dai de graça o que de graça recebestes. Então, a gente sente que está tudo entrelaçadinho. E no capítulo 4, Mediunidade e Doação, há uma fala de Jesus anotada em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Tomai, comei, isto é o meu corpo. E aí, o Espírito Carlos vem falando para a gente assim. É importante lembrarmos que os estudiosos cristãos, sempre que atentam a essas palavras do Senhor, reportam-se ao fenômeno da transubstanciação da matéria, repetido em diversos rituais que culminam com a comunhão. Então a gente sabe que até na Igreja Católica, né, há esse movimento antes da comunhão, em que é pego a hóstia e essa expressão é falada, é como se fosse uma relembrança do que Jesus falou. Inclusive no quadro, em algumas pinturas, né, algumas expressões artísticas da ceia, há a questão do compartilhamento do pão, da divisão do pão, né, como a dizer sobre o corpo de Jesus, sobre a necessidade dessa comunhão. E aí a gente começa a ver, né, essa questão da transubstanciação da matéria e observa, gente, dentro dessas situações todas, tem até falas em que sai o sangue do pão, uma série de situações que já passam então para a questão do maravilhoso e do sobrenatural. E aí vamos ver como é que o espírita vê isso, né? Na verdade, essa divisão houve do pão, houve a questão de tomar e comer, isso é o meu corpo, isso houve, mas como é que os espíritas, como é que a doutrina vê essa questão? Então o Espírito Carlos vem falando assim: cabe ao espiritista, quando diante de tal fala, recordar-se também de transubstanciar a letra, no sentido da lição para o espírito. E ainda há pouco nós conversávamos com uma amiga sobre essa questão do literal e a questão da interpretação que a gente como espírito é levado a pensar, né? Vamos começar a pensar nessa essência das questões, porque senão, se a gente ficar a letra pela letra, vamos ser os modernos fariseus, como bem está dito, o Vianney, ele fala no seu texto no Evangelho. Então vamos começar a ver qual é o sentido desse. Tomai e comei. 2 pontos. Isto é o meu corpo. E o Espírito Carlos vem sugerindo um modo de ver. O corpo do Cristo é a sua doutrina, que foi ofertada por ele mesmo, esclarecida pelo Consolador prometido, para mais facilmente ser absorvida por nossas mentes. Aí já começa bem fácil, né? Bem assim, é lógico, bem próximo. O corpo do Cristo é a sua doutrina. E qual foi a doutrina de Jesus? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, assim, quando fala do eixo da doutrina de Jesus, é a ideia de Deus,
essa ideia da lei do amor, né, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a ideia da vida futura. Meus queridos, a ideia futura, tal qual ela é trazida por Jesus, ela muda a cabeça da gente. Porque a gente vai vivendo a transitoriedade da vivência, da vida material, como transitória mesmo, mas um transitório dentro de um grande aproveitamento. É transitório? É transitório sim. Mas como é que eu posso aproveitar essa vida? O que eu tenho que fazer? Não é transitória para eu ser jogada fora. Não é transitório como algumas pessoas falam assim, mas a vida é uma bobagem. Não é nesse sentido, não é bobagem, porque Deus não vai criar nada inútil. Mas é transitória no sentido de eu entender que é uma etapa e que essa etapa me dá as consequências para o futuro. Eu não vou acabar. A vida não vai acabar. Então, quando eu tenho esse foco no futuro, primeiro, eu terei mais resistência diante das dores, diante das dificuldades. Eu vou começar a encarar a dificuldade não como punição, mas como um grande desafio. Isto, meus amigos, faz uma grande diferença na vida de cada um de nós, né? Entender a dificuldade como desafio, não como punição. E a questão da esperança. Eu saber que algo de melhor vai chegar. Então, quando eu entendo o corpo do Cristo como a doutrina que ele trouxe, né, e o esclarecimento que a doutrina espírita vai trazendo, eu vou começar a entender esse tomai e comei. Por quê, gente? Porque a doutrina espírita é para uso. E não é para uso, não é só para armazenamento no cérebro, é para uso no meu dia a dia. E aí o Espírito Carlos continua a nos falar. O trabalho de assistência aos sofredores deverá ser sempre uma revivescência da última Páscoa, onde Jesus, recebendo seus convidados, ofereceu-lhes todos os elementos primordiais para que pudessem ser saciados em suas necessidades. E essa assistência aos sofredores, meus amigos, nós não podemos nos eximir, não, porque todos nós somos sofredores, né? Todos nós tivemos e temos ainda nossos desvios da lei de Deus. E aí, o que Jesus faz? Ele vai trazer lindamente como é que Jesus recebeu os convidados para aquela a última Páscoa, ofereceu-lhe todos os elementos primordiais para que pudessem ser saciados em suas necessidades. E aí vamos fazer uma pausa e pensar assim. Eu tenho percebido como é que a vida tem oferecido elementos para a satisfação das minhas necessidades? Meus queridos, vamos identificar quais são as nossas necessidades. Quase sempre quando se fala em necessidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as necessidades da vida material. Eu necessito de abrigo, eu necessito de alimento, eu necessito do suprimento ao meu afeto. Eu vou pensando em tudo isso. Tudo bem, são necessidades que eu enumero. Eu necessito de saúde, se eu não estou bem, se eu estou enfermo, né? E eu necessito de energia, eu necessito de trabalho. Como é que a vida, como é que a lei de Deus tem suprido essas minhas necessidades? Porque Deus é Pai. Então, a necessidade é o suprimento. Agora, como eu tenho me conduzido, meus amigos, para a recepção desses suprimentos? E como eu tenho trabalhado, né, com o que eu estou recebendo? Já pensamos um pouquinho nisso? Porque ele vem dizendo assim, o primeiro ponto, buscou um lugar apropriado e confortável, criando um ambiente fraterno e agradável aos convivas. Lembra que ele manda que os discípulos vá até lá, encontre alguém, não é? E fale, o meu Senhor pediu
o espaço para a ceia. E tem até uma lição que fala: e lá encontrará um cenáculo mobiliado. E nós sabemos, pelas anotações de Mateus, que haviam mulheres, haviam pessoas que serviam a Jesus com as suas fortunas. Então, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo, né? E que ajudavam a Jesus. Então, com certeza, foi uma dessas casas de um desses irmãos ou irmãs que possuía o aparato todo para receber as pessoas na comemoração, na celebração da Páscoa. E aí a gente vai continuando quando ele diz assim: encheu a mesa de pão e de bebida, fazendo-nos lembrar da necessidade de, além de ofertar o conteúdo intelectivo da doutrina, umedecê-lo no líquido consolador do amor, consubstanciado com caridade. E a gente sempre ouve falar, né? É um bordão no nosso meio espírita. Não adianta falar de evangelho para a barriguinha que está com fome. E é muito frequente nas nossas casas, né? O lanche ou a refeição, né? Para aquele companheiro que está recebendo o evangelho. Né? Nas evangelizações, então, é muito comum. E nos trabalhos de assistência também, né? Cada casa com aquilo que consegue fazer, da sua forma, mas sempre oferecendo um reconforto no estômago. Por quê? Porque no momento em que se está com fome, a criatura desconcentra. Então, é oferecido também o pão material junto com o ensinamento moral. É claro, gente, que isso não precisa ser o principal foco, mas é sempre uma movimentação de carinho, né? Uma movimentação de amor que as instituições fazem. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. No mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, nós estamos estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editada pela editora cristã espírita Fonte Viva, lá de Minas Gerais. E estamos no capítulo 4, que fala sobre mediunidade e doação, em que o Espírito Carlos analisa um dito bíblico de Jesus, anotado em Mateus, no capítulo 26, versículo 26. Tomai, comei. Isto é o meu corpo. E aí ele continua nos falando assim: de forma positiva, esclareceu os que o rodeavam, alertando-os para a prerrogativa da transformação, apontando as dificuldades a serem sanadas e mostrando-se disponível para o entendimento e ajuda em todos os instantes. E é nesse momento, né, que a gente vai ver esse encheu a mesa de pão e de bebida, lembrando a gente dessa necessidade de ofertar, além da intelectualidade da doutrina, né, no líquido consolador do amor, consubstanciado em caridade. E é o cuidado, é o pensar no outro, porque muitas vezes, na divulgação de uma ideia, a criatura pensa só na sua tarefa de divulgar. Mas o receptor, como é que está? A gente sabe que na questão da comunicação, nós temos o emissor, nós temos a mensagem, mas temos o receptor. E muitas vezes o receptor ele não é levado em consideração. Quantas vezes, meus amigos, a gente vê, me perdoe a avaliação, mas no momento de almoço, no momento da família estar junta, a gente vê que notícias que são veiculadas de crimes, de dificuldade, olha só. Então, na verdade, a criatura está cumprindo o seu papel. Então, pensar no conforto do outro, pensar no futuro, é pensar em que
que uma ação minha, ou qual a reação que uma ação minha pode desencadear na vida da outra criatura, na saúde da outra criatura, principalmente na saúde mental, na saúde emocional. Esse cuidado precisa ser tido, né? E aqui ele vem falando dessa caridade, que não é só caridade material, mas também a caridade moral. Quantas vezes o silêncio será o melhor recurso para não desarvorarmos aquela pessoa que não está pronta para receber aquela informação. E ele continua: de forma positiva, esclareceu os que o rodeavam, alertando-os para a prerrogativa da transformação, apontando as dificuldades a serem sanadas e mostrando-se disponível para o entendimento e a ajuda em todos os instantes. Então, Jesus, né, naquele momento da ceia, ele fala do entendimento, ele fala da ajuda, ele fala do comportamento, dando, assim, roteiros, caminhos, né, para que a gente pudesse permanecer na ideia de Deus, na ideia do Pai, né, na ideia da fraternidade, que a paternidade divina nos mostra. E teríamos dificuldade a serem sanadas. As dificuldades não são as da mensagem, são as nossas, que se interpõem entre a mensagem e quem está recebendo. E ele continua: não obstante tudo isso, cingiu a cintura, mostrando-se servil e descendo ao mais ínfimo das criaturas. Lavou-lhe as impurezas, num ato de humildade e coragem. Aí vamos lá. Lavar os pés era um trabalho para os escravos. E o que ele fala o mais ínfimo das criaturas? Eram os pés, né? Na verdade, os pés estão na base. Estão na base. E naquele momento, o campo árido, né? As dificuldades. Então, os pés sempre estavam muito sacrificados, muito maltratados, muito sujos pela poeira do caminho. E Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Então, a mostrar, né, que a excelência da mensagem está também na exemplificação, na consideração, na importância do receptor. Eu sempre falo que importar é trazer para dentro. Então, com esse gesto, Jesus trouxe para dentro dele esse receptor da mensagem, né? Esse discípulo da mensagem. Para quê? Para que através da marca daquele exemplo, ele pudesse fazer o mesmo. Ele pudesse fazer o mesmo diante do outro. Teve dificuldade, teve até do entendimento. A gente tem as expressões de Pedro, que são assim, interessantes e até um pouco humorísticas. Quando Pedro, que já reconhecia a grandeza de Jesus, né? Ele falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E aí, o que Jesus falou? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele, com grande amor, Jesus falou assim: então, lava minha cabeça, lava meu corpo todo, porque ele queria ter parte com Jesus. E a gente vai vendo mais tarde o próprio Pedro na casa do caminho, na realização dessa tarefa de acolhimento daqueles companheiros excluídos. Vamos nos lembrar que uma das coisas que segurou, né, que deu uma respeitabilidade muito grande ao trabalho, foi quando Gamaliel ele encontra Samônio. E quem era Samônio? Samônio era também um fariseu, mas no momento que ele se vê doente, ele é largado pela família, ele é colocado, né? A doença era olhada como imundície, ele é colocado naquele ponto. E é o momento em que os homens da casa do caminho o acolhem. E tem em Pedro aquele grande esteio, aquele grande espírito acolhedor. Aquela criatura que não tinha nojo do doente, que não considerava a doença como uma imundície, que não considerava
o doente como excluído, mas ele aprendeu com Jesus que ele também era alguém que era filho de Deus, era seu irmão. E a partir daí, ele presta toda a solicitude da assistência, repetindo a colocação de Jesus, no ato de humildade e coragem. Humildade para tratar e coragem para afrontar a própria visão da lei daquele momento. E aí, o Espírito Carlos continua. Finalmente, concitou-os a fazer o mesmo. E é certo que criam nele como mestre e senhor. Por isso tudo, em nossas atividades, diz o Espírito Carlos, tomemos o pão vivo e, ingerindo-o, mostremos sua energia em nós, através da nossa doação ao outro. Pão vivo, ele colocou com letras maiúsculas, como a falar Jesus, né? E a gente possa ingerir essa mensagem cristã, Jesus, né? Essa energia dessa mensagem através da nossa doação ao outro. Então, meus amigos, estamos nesse momento, nesse conversando, a mediunidade, abraçando esse projeto da Rádio de Janeiro, que é o da celebração do Natal de Jesus. Da Rádio de Janeiro, do Movimento Espírita, né? Que é a celebração verdadeira do Natal de Jesus. E vamos ver que pão nós temos para distribuir. Que pão nós temos para distribuir. Que pés nós podemos lavar. Que gestos de humildade e de coragem no meu dia de hoje, na minha vida, eu estou sendo convidado a realizar. Que a gente possa, né, pensar bem nisso. E muitas vezes, a humildade e a coragem é o pedido de um perdão. É a prestação de um serviço a alguém que a gente sabe que precisa, mas que muitas vezes não pede. Era o que era falado da pobreza envergonhada, os benefícios e fortunas ocultos que estariam no Evangelho, que a gente pode fazer. Quem sabe até nos juntarmos a outros companheiros para que alguém possa ter um tempo de mais sossego, de mais até fartura, de mais pão no seu lar. É aquele momento que a gente sabe que alguns trabalhadores, né, pedem a chamada caixinha. E a gente fala assim, mas não faz mais do que a sua obrigação. Mas vamos pensar, a gente também não gosta de receber presentes? A gente também não gosta de receber um apoio, um carinho, um gesto de fraternidade? E o que Jesus falou? Tratai o outro como queirais ser tratado, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que eu já posso analisar, eu já consigo analisar os brindes, os presentes, o acréscimo que a vida tem me dado? E esse acréscimo tem sido de misericórdia, de compreensão, de tolerância, de não desistência. Vamos pensar que Jesus e os bons espíritos, eles não desistem de nós, mesmo reconhecendo em nós criaturas imperfeitas, criaturas com as complicações, com as limitações, com as inibições que nos caracterizam. Mas mesmo assim, Jesus não desiste de nós. Então que a gente não desista do nosso próximo, que a gente não desista do movimento de fraternidade, de solidariedade, de abraço cristão. E aí, se o corpo, tomai do meu corpo, se o corpo de Jesus é a doutrina de Jesus, que a gente possa aproveitar essa semana para ver no Evangelho o que é que eu preciso para estar realmente compartilhando dessa ceia do Senhor, dessa renovação, dessa Páscoa do Senhor. E com toda certeza, a fala de Jesus é esta: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Que a gente possa bater na porta do Evangelho, que a gente possa beber nas fontes da consolação, que a gente possa valorizar esta doutrina que tem enriquecido a vida de cada um de nós,
que tem sido sustentação, amparo, consolo, esclarecimento e esperança. E que não nos furtemos, meus queridos, de compartilhar, não tanto em termos de fala, mas sobretudo em termos de comportamento, em termos de doação, esse grande patrimônio que a misericórdia divina oferta a cada um de nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.